minutos. Para quem está chegando agora e está nos perguntando, e tem bastante pergunta, Rosane, no WhatsApp, na nossa live também, quem votou favorável a essa PEC chamada PEC da blindagem, proposta de emenda à Constituição. E a gente está tentando ouvir alguns dos deputados gaúchos a respeito disso. Vejam só, os que votaram favorável, nenhum deles está nos atendendo nesta manhã. Mas vou repetir os nomes aqui, aliás, se você é eleitor, se tem contato, pode dizer que a gente está tentando conversar com eles. Com o deputado Afonso Ram, do PP, deputado Alceu Moreira, do MDB, a deputada Anne Ortiz, do Cidadania, deputado Bibo Nunes, do PL, deputado Darley de Deus, do PSD, Covatti Filho, do PP, Franciane Bayer, do Republicanos, o deputado Giovanni Cherini, do PL, Luiz Carlos Busato, do União Brasil, Márcio Biolchi, do MDB, Marcelo Moraes, do PL, Maurício Marcon, do Podemos, deputado Osmar Terra, do PL, Pedro Westphalen, do PP, Ronaldo Nogueira, do Republicanos, Sanderson, do PL e o deputado Zucco, também do PL. Esses votaram de forma favorável a esta proposta que passou já em primeiro turno, em segundo turno, aqui no Congresso Brasileiro. Vai para o Senado agora, como disse o Matheus Schuch, que segue conosco para falar dos próximos passos. Dos que votaram de forma contrária, aí sim, nós temos na linha um deles, o deputado federal Afonso Mota, do PDT. Deputado, bom dia. Bom dia, prazer estar aí contigo, com a Giane, com a Rosane. Sempre uma alegria muito grande. Tem um grupo do WhatsApp da bancada gaúcha? Claro. O senhor pode mandar lá, que a gente está tentando ouvir os que são favoráveis e que não estão nos atendendo nessa manhã? Posso mandar depois. Tá bom. Deputado, por que o senhor votou de forma contrária? Quais são os principais pontos de contrariedade que o senhor pode trazer para os nossos ouvintes? Em primeiro lugar, porque a Constituição e a PEC 35, que em 2001 alteraram o artigo 53 da Constituição, já garante prerrogativas aos parlamentares, deputados, senadores, a questão da inviolabilidade, do foro privilegiado e sobre a própria prisão em flagrante. Então, entendo que essa regulação, que é muito importante para garantir as prerrogativas parlamentares, já estão plenamente atendidas, e entendo que a proposta contida na PEC, ela traz, evidentemente, muito mais rigor no tratamento dessas prerrogativas, mas ela é fruto de um tensionamento, um debate, uma disputa que passa pelos poderes da República, em particular o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, agravado agora com o recente julgamento do Bolsonaro, que não diz respeito a todos os parlamentares, mas evidentemente que tem uma repercussão num grupo que tem, inclusive, uma posição de destaque na composição da Câmara dos Deputados, e que, por isso mesmo, votou favoravelmente. Aliás, eu quero deixar bem claro que eu sempre respeito muito as posições majoritárias, sejam elas quais forem, dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Congresso Nacional. Meus colegas todos têm o meu respeito, compreendo, e em outras circunstâncias, com certeza, poderia estar lá com a maioria, como já aconteceu em outras oportunidades, e a gente tem que fazer o debate. Evidentemente, tenho certeza que os parlamentares estão dispostos a fazer esse debate, mas é compreensível. Eu estava ouvindo há pouco o programa. É compreensível porque tem, com certeza, essa votação de rigor nas prerrogativas, ele terá outros desdobramentos, e a grande expectativa é para o que vai acontecer hoje, a partir do Colégio de Líderes, se realmente vai ser pautada uma questão que trate da anistia ou da redução das penas de 8 de janeiro. Essas questões, elas estão, é muito difícil compreender de forma singela. Em relação a isso, qual é a sua postura em relação à anistia? Eu evidentemente tenho um respeito muito grande, apesar de todas as restrições à decisão do Supremo Tribunal Federal. Claro que as circunstâncias devem ser examinadas, eventualmente alguma penalidade que possa ter um rigor demasiado, é importante que se examine. Eu tenho que verificar qual é o projeto que efetivamente, se for o caso, virá para a pauta.
né? Eu entendo que é uma situação muito complexa que vai agravar e que o resultado deve ser provavelmente pífio, porque temos declarações expressas do próprio Supremo Tribunal Federal no sentido de que qualquer manifestação com relação à anistia que não tenha um suposto legal, que não tenha justificativa, será declarada inconstitucional. Deputado Afonso Mota, o senhor entende que essa votação de ontem, ela dá uma sinalização de qual seria o placar numa eventual votação do projeto de anistia, ou como não sabemos qual é o projeto que vai à votação, não dá para comparar as duas coisas? Eu acho que ainda é cedo, mas pode considerar com certeza que o debate tem essa amplitude. Senão não seria compreensível que determinadas bancadas tenham votado expressivamente como votaram. Porque a discussão não foi só a discussão do rigor nas prerrogativas parlamentares. A discussão, pode ter certeza absoluta, foi o desdobramento na direção de um atenuamento nas penas ou de uma anistia, como queiram dizer, com relação a 8 de janeiro e a própria decisão que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pode ter certeza que está dentro do contexto, é esse o debate que está hoje na casa, senão nós não teríamos o posicionamento que temos. E claro, a questão primordial, desde aquela questão da ocupação da mesa da Câmara dos Deputados, da ocupação da mesa lá no Senado, mas com maior gravidade na Câmara dos Deputados, é um embate que existe hoje, né, entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, né? Isso é real. Há um grupo dentro do Congresso Nacional de ativismo que desmerece, desconsidera, né? Que não vislumbra justiça nas decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente nessa última que atingiu o ex-presidente Jair Bolsonaro. Deputado, um outro deputado, um parlamentar favorável à blindagem, disse que essa medida é importante para que os parlamentares possam trabalhar sem serem perseguidos. O senhor se sente perseguido? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que essa é uma questão que não tem o mínimo de procedência, né? Nós entendemos que essas questões têm que ser abordadas com transparência, né? Essa questão também de trazer para o bojo das prerrogativas dos presidentes de partidos, né? Com todo o respeito, eu acho que não faz sentido de dar um caráter secreto para as decisões dos parlamentares também. É inadequado a um processo de interesse público, de transparência, que é primordial na Câmara dos Deputados. Meu voto não desmerece em nada, ao contrário, né? Eu quero valorizar o parlamento em todos os meus mandatos, estou indo para o 4º mandato parlamentar, sempre defendendo a instituição, o parlamento brasileiro, que é fundamental para a democracia, né, para a defesa do Estado Democrático de Direito, né? Então, tudo aquilo que eu entenda que possa desqualificar, que possa desmerecer, já vivemos na opinião pública nessa mudança radical que vem tendo na apreciação dos fatos, nas versões. Já vivemos um momento extremamente delicado e complexo com relação a tudo isso e entendo que esse tipo de debate que hoje está na opinião, está na sociedade, só desmerece uma instituição fundamental para a democracia. Queira ou não queira, né, sem os poderes do Estado, nós não teremos democracia, não tendo democracia nós vamos ter radicalização, anarquia, e o país vai prejudicar, seja quem for o governante, vai prejudicar o seu processo natural de desenvolvimento, de qualificação da política pública, tem que chegar onde está a vida das pessoas. Sim. Deputado, o Matheus Chu aqui em Brasília. Tudo bem? Um dos principais argumentos dos parlamentares que apoiaram a PEC é de que o Supremo ele ultrapassou os limites nos últimos anos e de que faz uma espécie de chantagem oculta, né, com os parlamentares. Se há uma crítica de algum parlamentar contra o Supremo, um processo anda mais rápido, se o parlamentar atua a favor do Supremo, o processo anda mais devagar, enfim, que há esta politização no ritmo, né, dos processos judiciais. O senhor enxerga esse tipo de situação? Acha que o Supremo, de fato, se excedeu, pelo menos em algumas questões pontuais nos últimos anos? É possível que não tenha havido uniformidade, mas isso faz parte do processo
de prestação jurisdicional, de julgamento, né? A gente diz que cada juiz, cada sentença é uma cabeça, né? Cada juiz tem a sua forma de tratar o tema, de fazer sua avaliação, né? Eu sempre digo, claro que tem mazelas, tem questões que devem ser consideradas no processo, mas muito pior sem o poder, muito pior, né? Se não tivéssemos toda essa resistência que, de certa forma, o Poder Judiciário tem representado uma resistência ao processo democrático, né? Assim como o Congresso Nacional, da mesma forma, né? Não tivéssemos isso, né, com as imperfeições de cada um dos poderes, com as complexidades, com principalmente essa questão da harmonia entre os poderes, nós teríamos muito mais dificuldades. Mas é complexo, é difícil, né? Claro que tem essa questão toda, um orçamento de 5 trilhões, como o orçamento brasileiro, onde tem 50 bilhões para o Congresso Nacional, né? Produz um tipo de reação, um tipo de resistência que alcança emendas parlamentares, outras circunstâncias que envolvem investigações envolvendo os parlamentares. Mas eu acho que isso está dentro de um contexto de realidade, né? Nós temos hoje um sistema de governo, presidencialismo de coalizão, que os últimos presidentes eleitos têm sido eleitos com minoria, e para governar precisam constituir essa coalizão a partir de espaços, a partir de recursos que têm muitas deformações. E dentro desse contexto é o Congresso Nacional. Deputado Afonso Mota, eu queria ouvir a sua opinião sobre um outro fato que aconteceu ontem na Câmara e que contribui um pouco, me parece, para esse descrédito que envolve muitas vezes o parlamento, que é o fato de o PL ter anunciado que Eduardo Bolsonaro será o líder da maioria. Ele que está nos Estados Unidos e estaria correndo o risco de perder o mandato por falta, mas assim fica preservado, fica blindado e não teria o risco de perder o mandato porque será considerado líder mesmo estando nos Estados Unidos sem atuação de voltar. Isso eu defino como passar boiada, usando aquela expressão do ex-ministro Ricardo Salles, porque foi no mesmo dia da PEC da blindagem. Ao senhor que está aí dentro da Câmara, isso parece um movimento natural e protegido pelo regimento interno? Desde o meu primeiro dia de mandato, Rosane, eu ou fui vice-líder da bancada do PDT e já em 2 oportunidades fui o líder da bancada do PDT. Toda essa questão da escolha, da forma de funcionamento do processo de liderança, que é muito importante, porque participa do colégio de líderes, tem a definição da pauta, essa é a questão essencial. Nunca teve por propósito, desde que eu tenha conhecimento, a proteção do parlamentar. A escolha de um líder para que ele seja protegido, para que ele possa, eventualmente, como consta, não estar presente, se ausentar da Câmara, estar fora do país, né, radicalizando mais ainda, e dessa forma poder ter a preservação do seu mandato. Nunca, o exercício da liderança, ao contrário, é a possibilidade de exercer a fala, de exercer o voto lá no colégio de líderes em nome da sua bancada, com a representação que tem, com o número de parlamentares que tem, para discutir os temas mais importantes. Não é só a designação da pauta, a escolha dos relatores, definir, como agora nós estamos nos determinados impasses, um posicionamento da casa, né, da mesa diretora da casa juntamente com os líderes. Portanto, eu espero, né, pelo fato de ferir os princípios gerais regulatórios do exercício da liderança, que não seja acatado e acolhido. O presidente da casa tem poderes para desacolher essa indicação de liderança já efetivada. Mas também, Rosane, eu acho assim, é um momento muito importante para nós, mesmo com o posicionamento que cada um de nós tem que ter. É importante ter posicionamento, é importante defender os seus posicionamentos para tentar distensionar ao máximo, né? Eu acho que, na verdade, tudo isso que está acontecendo na casa passa muito pelo julgamento do ex-presidente Bolsonaro, pela inconformidade de um grupo expressivo da Câmara dos Deputados com relação à pena que recebeu, com relação à sua inelegibilidade, com relação ao próximo debate eleitoral
que se aproxima, tudo está dentro de um determinado contexto. Senão, não se justificaria, não se explicaria sequer uma parte expressiva da votação que aconteceu ontem. Nós lhe agradecemos, deputado Afonso Mota, do PDT aqui do Rio Grande do Sul. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Obrigado. Nós seguimos tentando e com espaço aberto para deputados que votaram de forma favorável, para que expliquem os seus pontos aqui também. Escolhemos o deputado Afonso Mota aqui para falar sobre os que votaram de forma contrária. Outros deputados de forma contrária estão à disposição, mas a gente quer ouvir também quem votou favorável. O espaço segue aberto aqui na Rádio Gaúcha. Para quem está chegando agora, Matheus Chu resume para os nossos ouvintes o que é a PEC da blindagem, que para mim é uma das coisas mais escandalosas dos últimos anos, embora a concorrência dos próprios projetos dos deputados seja forte. Essa proposta foi aprovada ontem em 2 turnos já pela Câmara, o texto principal. Resta a análise de alguns destaques, que são propostas de mudanças pontuais no texto principal. E depois da finalização desta tramitação, ela ainda precisa ser analisada e aprovada pelo Senado para que passe a valer. Em resumo, ela prevê a necessidade de autorização prévia do Legislativo para abertura de inquéritos sobre deputados, senadores e presidentes de partidos. É uma regra que valia até 2001, houve a alteração, e no período de 88 até 2001, quando esta regra valia, somente uma autorização foi feita pelos parlamentares, mais de 250 pedidos de abertura de inquéritos foram negados. Segundo ponto, ela limita as situações de prisão de parlamentares, somente permitindo em casos de flagrante ou prisão por crime inafiançável. Estabelece a exigência de que medidas cautelares sejam analisadas pelo plenário do Supremo, como o uso de tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar. E ainda proíbe o afastamento de congressista do cargo por decisão da Justiça. Um eventual afastamento precisaria ser autorizado pela Câmara, no caso de deputado, ou pelo Senado, se o afastamento for de um senador. 9h11, nós cobramos aqui a presença, pedimos, a presença dos deputados que votaram de forma favorável. Deputado Bibo Nunes, do PL, se dispôs a falar conosco. Deputado, por que o senhor votou sim a esse projeto? Bom dia. Eu votei sim. Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane, Jane e Matheus. Votei sim com toda a convicção, porque nós temos que ser blindados de um STF que é totalmente politizado. Um STF que não está mais preocupado em julgar pela justiça, mas sim pela política. Basta ver que todas as decisões do STF, o placar é 9-2 ou 8-3. As perseguições a políticos de direita são escancaradas. Basta ver os políticos que estão hoje com 8 anos de inelegibilidade, que são todos de direita. E empresários que queiram ser candidatos estão com inelegibilidade de 8 anos, como é o caso do Pablo Marçal e o Luciano Hang da Van. Então a perseguição à direita é total. Hoje o STF, ele tem nas suas veias o sangue correndo com muito ódio, com vingança com relação aos deputados, principalmente da direita. E o Congresso, a Câmara, está totalmente ciente disso, tanto que a votação ontem foi no primeiro turno 353 a 134 e no segundo 344 a 133. Muita então, parte do público, muito deputado, entendemos que o senhor está convicto e votou dessa forma, mas uma parte bastante importante do público, especialmente dos que nos escrevem aqui, acham que é uma mudança bastante imoral. O senhor que defende é um dos bastiões da moralidade aqui no Rio Grande do Sul, Sim. Fala muito sobre isso, Deus, pátria, família, Sim. Tudo mais. Não é incompatível dar mais regalias ou deixar mais frouxa a coisa em relação a sua corporação, em vez de defender que as investigações sejam céleres e aconteçam? Não, as investigações, deputados que precisarem ser punidos, eles serão punidos, não tenha dúvida disso. Nós de direita, nós somos extremamente sérios, pois o que nós precisamos é nos blindar contra o STF, que está nos atacando de todas as maneiras. O STF hoje julga, olha as atitudes do ministro Alexandre de Moraes. E vai surpreender do quê? Quando o próprio ex-presidente do STF, Marco Aurélio Mello, disse que o Alexandre de Moraes precisa urgente de tratamento psiquiátrico. Nós vamos ficar à mercê de ser julgados por juízes
o ministro se comporta dessa maneira? Que não olham mais a justiça? E é o que eu digo, quando a política invade os tribunais, a justiça foge pela janela. É isso que nós temos hoje no Brasil, um STF totalmente parcial, favorável à esquerda e contra a direita. E eu vou bancar o bobo? Vou bancar o capacho do STF? Jamais, vou me proteger e tenha certeza que o deputado que cometeu qualquer crime, eu serei o primeiro a votar para que ele seja punido. Deputado Bibo Nunes, qual é o sentido de incluir os presidentes de partido que não têm mandato, diferente do parlamentar que tem a prerrogativa do mandato, serem incluídos nesse tipo de proteção? Bem, aí nesse caso estava junto e eu concordo que eu não vejo muita lógica nisso. Não vejo lógica nisso. Sinceramente, até porque tem muita perseguição aos presidentes. Olha o Valdemar, também foi perseguido do PL. Então tem uma certa justificativa, mas eu deixaria fora. Mas o Valdemar, desculpa lhe interromper, deputado, mas sim, o Valdemar Costa Neto, ele foi preso lá na época do Mensalão. Sim, eram outros tempos, o senhor acha que na época ele foi perseguido? Olha, os tempos são outros, eu estou te respondendo nos dias de hoje. Porque a perseguição é sempre contra a direita e nunca contra a esquerda, e a esquerda acha a mesma coisa. E a esquerda acha a mesma coisa pelo seu ponto de vista? Não, a esquerda não tem ninguém perseguido pelo STF. Ninguém da esquerda. Me diga um da esquerda que esteja sendo perseguido. A esquerda, muito pelo contrário. Quando diz que faz rachadinha, é aliviado. Olha o caso do André Janones, que confessou rachadinha e está aí aliviado, entre outros. Quando é da esquerda, não tem punição. Quando é da direita, é total perseguição. Essa é a realidade e o Brasil vê isso. E o plenário, os parlamentares veem isso. Basta ver a votação, foi de 3-1, mais de 3-1. Deputado, eu quero lhe perguntar a mesma coisa que perguntei ao deputado Afonso Mota também. Queria saber a sua opinião sobre esse anúncio feito pelo PL ontem, o seu partido, de nomear Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos como líder da minoria, para preservar o mandato dele, que corre o risco de perder o mandato por excesso de faltas, já que a licença dele terminou já faz algum tempo. Sim. O Eduardo, se voltar ao Brasil, poderá ser preso. Ele é totalmente perseguido. Todos sabem do ódio que o Alexandre de Moraes tem e nutre por ele. Então, o que nós temos que fazer? Temos que proteger o nosso lado, por isso favorável à blindagem. Estamos dentro da regra, dentro da lei, dentro do que diz a mesa, o que diz o registro, tudo. Estamos dentro da norma, não tem nada de errado. Colocar o Eduardo Bolsonaro como líder da minoria está dentro do regulamento. Lhe pergunto de novo se é moral, deputado, porque o senhor é alguém que defende nos seus discursos a moralidade. É moral que um deputado morando fora do Brasil assuma essa posição? Olha, eu vou pelo regimento. Então eu queria lhe perguntar pelo regimento, qual artigo do regimento permite que um deputado que está afastado já há mais de 6 meses, né? Ele tirou uma licença... É uma resolução. É uma resolução. Agora o número não vou saber te dizer. Mas tanto é que nós apresentamos. Ontem o presidente Hugo Mota respondeu que ele não recebeu oficialmente o nosso ofício, comunicando que ele vai ser o novo líder, mas nós estamos dentro do regimento, dentro do correto, dentro da lei. Eu respeito a lei, eu respeito o regimento. Agora, se tem o lado moral, eu sou do lado moral sempre. Mas eu tenho que respeitar o regimento e a lei. Se eu estou dentro da lei, eu estou com a moral ao meu lado. Principalmente um momento que vivemos de exceção, um momento de perseguição, nós temos que nos proteger de todas as maneiras. E se estamos nos protegendo dentro do regimento, eu concordo. E o deputado, senhor ainda sobre também, a PEC Olha, Rosane. Desculpe, Jane, eu só queria... A ansiedade é grande para perguntar aí. Não, a gente tem um delay, deputado. Elas estão uma em Pelotas, outra em Rio Grande. Vamos primeiro Rosane e depois o Giane. Não, só queria lhe perguntar, ainda para encerrar esse capítulo, Eduardo Bolsonaro, eu queria lhe perguntar se o senhor concorda com o movimento que ele está fazendo nos Estados Unidos e que resultou na aplicação do tarifaço, que vem trazendo prejuízos enormes às empresas brasileiras, inclusive desemprego de trabalhadores. Sim. O tarifaço do Trump, ele falou na campanha, é para recuperar, crescer a economia norte-americana, que do jeito que vai, estaria perdendo em poucos anos para a China. Ele falou isso na campanha e não é só contra o Brasil. Agora, o que acontece é que
o presidente Lula, o tempo inteiro, está atacando os Estados Unidos e o presidente Trump. Tentou ele desdolarizar o BRICS, entre outras atitudes dele contra os Estados Unidos. Quer o quê? Qualquer um de vocês sejam atacados, vão fazer o quê? E a atenção do Trump em aumentar essa taxação é chamar a atenção do Brasil e do mundo pelo grave momento que vive o Brasil, com um judiciário totalmente politizado, com muitas perseguições, caça às bruxas, como disse Donald Trump. E Trump diz que ama o Brasil e ama. Nós vencendo a eleição no ano que vem, tenham certeza vocês que a taxação dos Estados Unidos para o Brasil será de 0%. Hoje, a Argentina, 80% dos seus produtos tem 0% de taxação, porque é um governo de direita, um governo amigo dos Estados Unidos. Agora, o Brasil só joga desamor, joga animosidade contra os Estados Unidos. Quer colher o quê? Quem planta vento, colhe tempestade. Mesmo assim, cerca de 700 produtos foram aliviados dos aumentos que estavam previstos. E em pouco tempo, acredito que vai baixar estas taxas, porque o que Trump quer fazer e conseguiu foi chamar a atenção de todos os brasileiros e do mundo do grave momento político, jurídico que vivemos no Brasil. Isentos aqueles produtos que servem para as indústrias dos Estados Unidos, né, deputado? Aqui no Rio Grande do Sul. Foram 697. Mas esses produtos não estão na nossa pauta exportadora aqui do Rio Grande do Sul. Mas voltando à PEC da blindagem, deputado, sobre esse exagero de privilégios, não é ainda maior pelo fato de ele ser estendido a presidentes de partido? Isso eu já respondi com relação aos partidos. Agora, não é exagero nenhum. Exagero é a perseguição que tem o STF contra os políticos de direita. Esse é o exagero que nós temos que combater. E combater como? Nos blindando. Porque a esquerda, toda ela está blindada. Tanto é que votaram contra. Mas nós temos que nos blindar, nos proteger. Porque quem faz as leis somos nós. E se o STF, se o Poder Judiciário quiser fazer leis, candidate. É muito simples. Largue a toga e venha para a urna. Deputado Matheus Chu aqui em Brasília, a mudança que os senhores fazem na lei, ela é uma mudança que pode durar vários anos. A intenção é justamente essa. Não vai valer somente para essa legislatura ou para essa composição do Supremo, como o senhor sabe, vai mudar, sim, inclusive, bastante nos próximos anos. Minha pergunta, o senhor não acha que essa PEC, sob pretexto de defender políticos de direita, como o senhor está dizendo, vai também defender parlamentares ruins, parlamentares que possam até mesmo ser ligados ao crime ou ao crime organizado, como já se especula que a gente já tem integrantes no Congresso ligados ao crime organizado? E eu lhe dou um dado, entre 88 e 2001, quando essa regra valeu, 250 processos foram negados e só um autorizado. O que garante, e o senhor não sabe se vai ser parlamentar a partir de 2027, eu digo isso porque não dá nem para contar, sim, com o seu voto, que segundo o senhor vai ser um voto favorável, evidente. O que garante que esses processos vão ser abertos por essa e pelas próximas legislaturas do Congresso? Olha, eu posso te garantir o seguinte, nós de direita, principalmente do PL, qualquer parlamentar que cometer um crime terá todo o nosso apoio para puni-lo. Não tem a menor dúvida disto. Basta ver que nós tivemos aqui contra o meu voto foi contrário. Quem foi que autorizou a prisão do Daniel Silveira? Foi a Câmara Federal. Então tem um exemplo que a Câmara pune. Nós punimos contra a minha vontade, porque a partir dali a Câmara Federal ficou de joelhos, virou um capacho do STF, foi um absurdo. Então dizer que a Câmara não pune os deputados é um grande erro, e eu cito o exemplo recente de Daniel Silveira, que está preso até hoje lá, com o aval da Câmara dos Deputados punindo o deputado. Lhe agradecemos, deputado Bibo Nunes, só para fazer o registro aqui mais uma vez, o deputado Marcel Van Hatten, que é do Novo, o senhor disse que só a esquerda votou contra o projeto, o deputado Marcel Van Hatten foi com a posição da bancada do Partido Novo e votou contrário também. Agradeço ao deputado Bibo Nunes do PL. O Novo, ele costuma votar sempre junto com o PSOL, né? E a gente diz que o PSOL é o Novo de gravata. Bom dia para o senhor, deputado. Obrigada. Bom dia. Andressa, só para a gente posicionar também outros parlamentares que não são de partidos de esquerda que votaram contra a PEC. Além do deputado Marcel Van Hatten,
tem outros 2 parlamentares, Daniel Treziak e Lucas Redeker. Então nós temos 3 parlamentares nesse espectro, né, da direita ou do centro-direita que votaram contra a PEC e os demais todos ligados ao PT, PCdoB e PSOL.